Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro de Processo Civil 3, onde vamos continuar tratando hoje aqui de pressupostos processuais e condições da ação e vamos efetivamente entrar na nossa ementa conforme nós conversamos. Pois bem, na aula de ontem nós chegamos à conclusão de que antes mesmo de você ter o início de um processo, você tem que observar o que chamamos de pressupostos. São requisitos de validade e eficácia do processo que vão tornar esse processo apto a provocar e para obter perante o judiciário a resposta para aquele conflito que foi colocado para o Estado. Pois bem, esses pressupostos processuais que trabalhamos aqui se subdividem em dois momentos, né? Nós vimos que tem os pressupostos processuais de existência da relação jurídica processual, investidura do juiz e demanda regularmente formada, e vimos que temos pressupostos processuais de validade, que vão ser a competência material, a imparcialidade do juiz, a capacidade das partes, a inexistência de fato extintivo da relação jurídica processual e o respeito às formalidades do processo. Soma-se a isso as condições da ação, que nós vimos que vão ser o interesse de agir e a legitimidade das partes. Senhoras e senhores, eu bato mais uma vez na tecla de suma importância para o operador do direito, especialmente o operador do direito no ramo do processo civil, ter uma familiaridade, um conhecimento e, melhor dizer, um entendimento do que sejam os pressupostos processuais e as condições da ação. Aliás, me permita um parênteses aqui, o direito não se decora, o direito se interpreta, o direito se aprende, o direito é a arte de persuadir. Tá bom? Então eu não estou aqui falando para você decorar, mas estou falando para você entender. Para você entender que essa relação jurídica processual, que vamos começar já, que dá o início com a petição inicial e vai até a sentença, para ela ter uma validade, para ela ter um desenrolar, observando todos os requisitos legais, torna-se necessário a observância dos pressupostos processuais e das condições da ação. E pressupostos processuais e condições da ação, nós vamos falar deles em todas as aulas se bobear. Por quê? Porque um dos requisitos da petição inicial, nós vamos ver, será exatamente essa observância desses requisitos, desses pressupostos processuais. E uma curiosidade, sabe, pessoal, é muito comum a gente ver em concurso público aquelas figurinhas carimbadas, né? Aquelas questões carimbadas. Uma delas são pressupostos processuais e condições da ação. É impressionante, mas na maioria dos concursos públicos envolvendo a matéria de processo civil, tem lá a perguntinha sobre pressupostos processuais e sobre condições da ação. Então vale muito a pena, mais uma vez, nós entendermos isso aí, tá certo? Bom, lembrando sempre que essa relação jurídica processual que nós vamos começar já, ela trouxe no artigo 4º do CPC de 2015 um preceito da chamada duração razoável do processo. Por que eu estou falando de duração razoável do processo mais uma vez aqui? Porque nós vamos estabelecer durante as nossas aulas o início, o meio e o fim do processo. E há uma preocupação do legislador, primeira vez que apareceu foi na emenda constitucional 45 lá de 2010, a preocupação com a celeridade processual. Poxa, ninguém aguenta processo demorado. Processo virou murrinha, virou sinônimo de desespero. E muitas das pessoas, eu vejo isso lá na minha profissão, elas transformam o desenrolar do processo numa obsessão. Então o cara não vive, o cara fica por conta de processo. Então nós temos que sempre nos preocuparmos com a efetividade do processo. E a efetividade do processo passa hoje pela duração razoável do processo. E vários foram os requisitos, melhor dizendo, os instrumentos trazidos à tona pelo legislador para fazer com que o processo torne-se mais célere. Uma delas, falamos na aula de ontem, foi exatamente a questão relacionada à conciliação. Bom, observem, o Código de Processo Civil atual, ele trouxe para a gente a necessidade do processo civil tornar-se um fenômeno de pacificação social. Por que pacificação social? Porque é isso que se busca no âmbito de uma relação jurídica que foi colocada sob a batuta do Estado. E essa pacificação social, que é exatamente trazer a composição, ou seja, aplicar a lei no caso concreto, ela consome um tempo muito precioso do Poder Judiciário. Então, por isso que nós estamos vendo a todo momento a criação de meios, de situações, de
de instrumentos para tornar o processo mais célere. Um deles também é a conciliação, a mediação. Nós vamos falar daqui a uns dias o saneamento compartilhado do processo, que é quando as partes podem substituir o juiz no ato de sanear o processo. Então realmente é uma coisa que tem que se observar sempre isso aí. E observem bem a situação trazida à tona para nós aqui. Quando trabalhamos essa questão relacionada à figura do processo, o juiz sempre tem que resolver o mérito da questão. Aliás, não é que sempre tem que resolver. Ele tem que dar prioridade sempre para resolver o mérito. E aqui me permita um parêntese, né? Nós vamos observar no decorrer das nossas aulas que existem duas formas do juiz encerrar o processo. Ele tem a forma de extinguir o processo com resolução do mérito e extinguir o processo sem resolução do mérito. Então é preciso aqui nesse momento nós tentarmos entender, eu sei que você já falou isso nos semestres anteriores, do que seja o mérito. Está lembrado na aula de ontem eu falei de causa de pedir? Pois então, a causa de pedir é um mérito. O que você quer do Poder Judiciário, o porquê de você estar ali. Então, por exemplo, eu entrei com a ação contra o meu suposto pai, requerendo que ele seja declarado meu pai. Qual que é o mérito? Se ele é ou não meu pai. O cara bateu no meu carro e não quer consertar. Qual é o mérito? O dano ocasionado para esse indivíduo e o prejuízo que ele tem que me ressarcir. Então, observem bem que mérito é isso. E quando o processo não observa, por exemplo, pressupostos processuais e condições da ação, o juiz vai extinguir o processo, mas não vai resolver o mérito. O processo vai ser extinto e não teve o seu mérito resolvido. Então é preciso nós entendermos que o processo hoje comporta duas formas de extinção. Resolver o mérito, que é o que todo mundo quer, e não resolver o mérito. Agora, digamos que, comumente falando, quando a gente fala que o juiz extinguiu o processo sem resolver o mérito, significa que o processo tem alguma falha, que o processo tem alguma deficiência, muitas delas ligadas exatamente àquilo que falamos minutos atrás, dos pressupostos processuais e das condições da ação, tá certo? Então o artigo até 488 do próprio CPC fala que o juiz deve sempre buscar tentar resolver o mérito da questão. Bom, e para finalizar essa parte que a gente está falando aqui, vamos até falar assim, inicial, eu chamo atenção mais uma vez para a questão principiológica, porque o CPC trouxe vários princípios para nós, não é verdade? Ele trouxe o princípio do acesso à justiça, ele trouxe a duração razoável, ele traz o contraditório e a ampla defesa, tá certo? Deve o juiz então se ater a essas questões, mas nunca é demais lembrar que no artigo 1º do Código de Processo Civil, ele trouxe à tona a necessidade de observarmos o que? As questões dos princípios, melhor, os princípios do Código da Constituição Federal. Então, rapidamente aqui, eu vou enumerar para vocês quais os princípios constitucionais aplicam-se hoje aqui no âmbito do processo civil. Primeiro deles, o devido processo legal. Eu tenho direito a ter um processo extremamente observando-se os regramentos legais. Ninguém pode eventualmente ter o seu bem subtraído, ser condenado a alguma coisa sem o devido processo legal. Tá certo? Eu tenho direito de me defender, eu tenho direito de constituir um advogado, eu tenho direito de apresentar minhas testemunhas, eu tenho direito de apresentar os quesitos periciais, eu tenho direito de fazer um depoimento pessoal da parte contrária, devido processo legal. Você tem essa segurança, não é verdade? Soma-se a isso o princípio da isonomia, nós até falamos um pouquinho dele quando falamos da paridade das armas, né? Mas fato é que todos devem ser tratados de forma igual no âmbito do processo civil. O contraditório e a ampla defesa, eu chamo a atenção que contraditório e ampla defesa não são sinônimos, tá? O contraditório é o direito que você tem de se contrapor a tudo aquilo que foi alegado pela parte contrária. Já a ampla defesa é o direito que você tem de fazer a defesa por intermédio de um advogado, ou até mesmo no caso da autodefesa, que é um depoimento pessoal, não é verdade? Lembrando que no Brasil, um pressuposto processual de validade do processo é a capacidade postulatória, que nós vimos que só cabe ao advogado. Somente o advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil é o camarada que vai ter capacidade postulatória. Se você quer propor uma ação judicial contra quem quer que seja, você vai ter que se utilizar de um advogado.
já que o advogado, sem dúvida nenhuma, ele vai ser aquele titular da chamada capacidade postulatória. Princípio do juiz natural, né? Ninguém pode ser julgado, condenado, processado, se não pela autoridade competente, né? Você vê, eu costumo até usar um exemplo, né? Sob o ponto de vista jurídico do processo brasileiro, processo civil brasileiro, aquele julgamento lá, por exemplo, de Nuremberg, ao término da Segunda Guerra Mundial, é um julgamento no âmbito do Brasil totalmente nulo. Por quê? Porque lá criaram um tribunal, não é verdade? Foi criado um tribunal, o Tribunal Penal, lá, o Tribunal de Nuremberg, se não me engano, com um juiz americano, um francês e um inglês, para julgar os criminosos de guerra alemão. Não pode. Já tem sempre um juiz já preparado para julgar o seu processo. Então suponhamos que o Piolho aqui mata alguém hoje aqui. Quem vai julgar o Piolho? O juiz de Barbacena. Como são dois, vocês aprenderam no semestre passado que vai ser o critério da distribuição. Ah, mas é porque o Piolho é um cara de gente boa, ele é o líder da turma, vão chamar um juiz lá de Belo Horizonte para julgá-lo? Não. Por isso que existem as regras de organização judiciária. Nós já sabemos hoje quem é o juiz que vai julgar, quem é o juiz que vai analisar, onde o juiz está e por aí afora. Chama atenção. Opa. Também da inafastabilidade de jurisdição. Já falamos também na aula pretérita, né? Publicidade dos atos processuais. Pelo amor de Deus, um dos princípios mais importantes, princípio da motivação das decisões. Cara, artigo 93, inciso 9 da Constituição, acredito que é o 9 mesmo, pode ser que eu falei a memória aqui, traz pra gente que todas as decisões judiciais devem ser motivadas. O que é uma decisão motivada? É uma decisão fundamentada. O juiz pode até entender, tá certo, que essa camisa que eu tô aqui não tem listras. Mas se o juiz falar que essa camisa que o Rafael tá não tem listras, ele tem que justificar o porquê. Ele tem que justificar o porquê. Eu pego mais ou menos de exemplo aquela primeira aula nossa, aula ao vivo, né? Onde eu dei um exemplo com dois colegas aí de uma ação de indenização de danos morais. Ora, se um ganhou 1.000, o outro ganhou 10.000, é porque a decisão judicial foi motivada. Existe um porquê, existe uma razão, existe uma situação na qual nós vamos ter que nos apegar para saber o resultado prático da demanda. Então o juiz é obrigado a motivar. A Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, ela fala pra gente que essa motivação poderia ser até mais, digamos, como é que eu posso falar assim? Mais simples, né? Vamos colocar assim. Mas fato é que, independentemente de ser mais simples ou menos simples, fato é que toda decisão judicial há de ser obrigatoriamente motivada sob pena de nulidade absoluta. E de mãos dadas com o princípio da motivação das decisões judiciais, nós temos o princípio também, digamos, uma base de sustentação do processo civil, que é o princípio da imparcialidade do juiz. O juiz, para julgar um processo, ele tem que ser imparcial. O juiz não pode estar distrito, não pode estar, digamos, ligado a nenhuma das partes. O juiz não pode sofrer qualquer tipo de coação no julgamento da causa. O juiz tem que ser imparcial, ele tem que agir de acordo com o quê? Com a consciência dele. Rafael, existe decisão judicial certa ou errada? Bom, na realidade não existe decisão certa ou errada, existe decisão que eu não concordo. Por isso que vai existir um princípio também fenomenal, que nós vamos estudá-lo, nós estamos no 5º período, talvez no 7º período, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. É o princípio constante da Constituição Federal, não de forma explícita, olha que curioso, né? Não tem lá escrito lá na Constituição Federal duplo grau de jurisdição. Olha que interessante. Mas o próprio artigo 93 fala que a possibilidade de recorrer a tribunais. Então é um princípio constitucional implícito o duplo grau de jurisdição, que é o direito que eu tenho de recorrer toda decisão judicial. Toda decisão judicial está sujeito a um recurso. Ela é passível de um recurso. E o curioso, meus amigos e amigas, que o recurso não é obrigatório, o recurso é facultativo. Você vai recorrer se você quiser. Se o juiz falou que a sua moral vale R$1.000, você vai recorrer desta de R$1.000 se você eventualmente quiser. Mas fato é que quando você recorre,
o julgamento será realizado por um órgão colegiado. Sim, a decisão aqui em primeira instância, por exemplo, Barbacena, que nós vamos ver já já também, ela é uma decisão de um órgão singular, também chamada de decisão monocrática. Quando eu recorro, a decisão há de ser proferida por um órgão colegiado. Então, o duplo grau de jurisdição traz para nós também esse preceito da possibilidade de se recorrer. Por fim, chama atenção mais uma vez, antes, por fim, do princípio da imparcialidade, é de suma importância para nós, gente, de suma importância para nós lembrarmos que o juiz, na decisão da causa, ele tem que ser imparcial. O juiz tem que ser imparcial. O juiz tem que analisar as provas de forma imparcial. Lembre-se daquela estátua da justiça de olhos vendados, tá bom? Por fim, o princípio da proibição da prova ilícita, tá? Lembre-se, as provas, nós vamos aprender no decorrer desse semestre, elas têm o momento adequado de ser realizada, de ser produzida, ela tem a forma legal de ser produzida, ela tem as características inerentes à sua produção, razão pela qual uma prova ilícita ela não pode ser utilizada no âmbito do processo civil. Aliás, há uma discussão muito interessante aí, se essas gravações via telefone são provas lícitas ou ilícitas, se essa filmagem que a gente faz agora é uma prova lícita ou ilícita, no momento oportuno vamos discutir isso aí, mas fato é que a gente tem que estar atento da proibição da prova ilícita. E por fim, não se esqueça da presunção de inocência, não é verdade? Para finalizar esse aspecto desse primeiro momento de hoje aqui, eu queria chamar a atenção dos senhores de uma teoria criada pela doutrina, vamos colocar assim, moderna, que é a chamada teoria da asserção. Muito bem, observem bem, falamos que o interesse de agir e a legitimidade das partes são condições da ação que podem eventualmente contribuir para a extinção do processo sem resolução do mérito. Mas fato é que, em razão dos princípios do acesso à justiça, inafastabilidade de jurisdição e até mesmo do caráter instrumental do processo, foi criada a teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação, que são o interesse de agir e a legitimidade das partes, devem ser, digamos, analisadas, devem ser realizadas pela simples indicação na petição inicial daquelas pessoas envolvidas na demanda, vamos colocar assim. Ou seja, se pela indicação na inicial estiver já determinado, delimitado quem são os atores do processo, o juiz está, digamos que, apto a proferir uma decisão. Quer ver? Vamos encerrar aqui e volta a falar já já da asserção.